Nós iniciamos a nossa série Teófilos, Teólogos e Filósofos. E o primeiro teólogo sobre quem falaremos é Albrecht Dalt. Albrecht Dalt ele foi muito importante para os estudos de Antigo Testamento e também para os estudos de história da religião de Israel. Ele nasceu em Stübach, Alemanha, em 20 de setembro de 1883 e faleceu em Leipzig, em 24 de abril de 1956. Estudou teologia na Universidade Friedrich Alexander, em Erlangen, e na Universidade de Leipzig. Apresentou sua tese de doutorado pela Universidade de Greifswald, em 1909. Uma de suas obras mais significativas foi Der Götter der Väter, Os Deuses dos Pais, sobre a qual discutiremos nesta aula. Albrecht Dalt propõe o seguinte problema: por que e como as tribos israelitas se uniram na adoração de um só Deus, Javé? Vale dizer que ele faz parte de uma corrente da teologia e dos estudos bíblicos que não considera a história de Israel conforme está escrito nos textos bíblicos. Portanto, a partir daí é que ele vai procurar as origens, aquilo que está por trás do texto, e não aquilo que simplesmente aparece no texto. Os textos são mais recentes, portanto, fazem parte de outros momentos da história de Israel. O nosso teólogo, ele parte da análise de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, onde se diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Também nós temos outro texto em Gênesis, capítulo 31, versículo 53, em que se encontra a memória dos deuses dos pais. Albrecht Dalt, mediante essas fórmulas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ou então o Deus de teu pai, conforme aparece em alguns trechos do Pentateuco, ele considera que por trás dessa unidade teológica do texto do Pentateuco, existiam vários deuses ou várias divindades vinculadas aos antepassados de Israel. Por isso, ele acredita que o Deus de Abraão, conforme está no Gênesis 31, 53, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, julguem entre nós, o Deus do pai deles, e jurou Jacó pelo terror do seu pai Isaque. Nesse texto, por exemplo, nós temos referência ao Deus do pai Abraão, ao Deus do pai Isaque e ao Deus do pai, ou do antepassado de Labão, que é Naor. Portanto, Dalt, ele acredita que os antigos israelitas, aqueles clãs nômades, eles se deixavam guiar por uma divindade com a qual o seu antepassado, o pai, o patriarca, tivera suas experiências religiosas. Portanto, esse é o Deus do pai. Cada clã seguiria, digamos assim, os princípios religiosos dessa experiência fundante desse pai lendário do clã. É o que vemos também em Gênesis 49, 24, quando é citado o poderoso de Jacó. Então nós percebemos o terror de Isaque, o poderoso de Jacó, e é por aí que Dalt vai construindo uma compreensão de uma pré-história da religião israelita. Os antigos clãs que no futuro formariam Israel, esses clãs, essas tribos, seguiriam esses deuses. O problema é como essas divindades teriam chegado, digamos, à identificação com o Deus Javé, que é o Deus do Israel do período monárquico.
Abraão, Isaque e Jacó devem a sua posição, diz Hart, nas sagas israelitas, primeiramente as funções de receptores de revelação e instituidores de um culto. Portanto, é aquilo que nós já dissemos. Os patriarcas são os elementos fundantes de cultos relacionados a tribos e a clãs, às famílias israelitas. Albrecht Alt observa que a relação existente entre o nome de um patriarca e o culto a ele atribuído pode pôr a perder a hipótese que ele sustenta, que o Alt sustenta, pois os santuários aos quais tais cultos se vinculam estão mais próximos dos Elim, das divindades, dos deuses, daqueles santuários, do que das divindades dos patriarcas. Aqui ele percebe o seguinte: nas narrativas de Gênesis, nós já percebemos a relação do patriarca com determinado local, com determinado santuário. Por exemplo, diz o texto que quem funda o santuário de Betel é Jacó. Ele tem o sonho da escada, assim adiante, Deus lhe aparece, e aí ele funda um santuário colocando a pedra e assim adiante. Portanto, havia a lenda ou a tradição no antigo Israel de que o santuário de Betel havia sido fundado pelo pai Jacó. Também Abraão está vinculado aos carvalhais de Mamre, próximos a Hebrom. E Isaque está relacionado com Beersheba, portanto, com o santuário ou o lugar santo de Beersheba. E as tradições desses patriarcas ocorrem geograficamente próximas destes lugares. Podemos perceber que Betel e Siquém estão relacionados a Jacó. Tendo isto em mente, a pergunta é: esses santuários são israelitas ou são pré-israelitas? Possivelmente esses santuários são cananeus, são pré-israelitas. Agora, o texto bíblico já os identifica com os patriarcas. Mas por quê? Provavelmente, os deuses dos pais que acompanhavam os clãs, as famílias em sua itinerância, em seus trajetos, em suas migrações, não estavam presos a santuários. Mas depois que Israel se constitui em Canaã, a partir daí, essas antigas divindades serão relacionadas, serão vinculadas aos Elim, ou seja, aos deuses ou divindades desses santuários existentes em Canaã. E aí nós temos a identificação de um com o outro e o mito fundante do santuário passa a se relacionar com o dito patriarca, seja Jacó, seja Abraão, seja Isaque. Na medida também em que os clãs faziam alianças, incluindo aí casamentos e tudo mais, a tendência teria sido a junção de suas genealogias. Então, o antepassado de um clã agora se torna parente do antepassado de outro clã. Isto também é um fenômeno antropológico e teria contribuído para a formação da grande tradição de Israel pautada nos 3 patriarcas. Portanto, cada patriarca seguia a sua divindade, cada clã seguia a sua divindade, é o chamado Deus do Pai, ou Deus paterno. E essa divindade, identificada com os Elim, ou os deuses dos santuários cananeus, na medida em que as famílias agora se aliavam, também suas divindades e genealogias se juntavam. Suas divindades tornavam-se uma só. Por isso é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, não mais 3 deuses, porém um só, na tradição da Bíblia. Essa foi a percepção que Alt teve. E depois vamos ver por que esta percepção foi tão importante para o estudo
do Antigo Testamento. Finalmente, com a introdução do culto a Yahvé como Deus nacional de Israel, os deuses dos pais, já identificados com os Elim, as divindades dos antigos santuários, agora passaram a ser expressões desse Deus Yahvé. E é por isso que na tradição dos primeiros redatores do Pentateuco, Alt pensa que Yahvé já era, digamos assim, identificado com o Deus dos antepassados de Israel. Voltando às nossas questões anteriores, para que nós possamos fechar nossa aula, quais são os pontos básicos do artigo de Albrecht Tartu sobre a religião dos patriarcas? Primeiro, os deuses paternos acabaram por ser identificados com os Elim, as divindades dos santuários cananeus, e em seguida foram ligados a Yahvé e seu culto, de maneira que agora ele se tornou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Na segunda pergunta, como esse estudo se situa na grande corrente da pesquisa a respeito das origens da religião de Israel? O artigo de Albrecht Tartu foi importante porque contribuiu de maneira original para novas abordagens da origem da religião dos antigos hebreus. Eles não eram monoteístas e, originalmente, cada clã seguia uma divindade particular. Essa foi a arrojada proposta de Alt para uma nova abordagem do tema. Portanto, enquanto uma grande linha da pesquisa ainda defendia a reprodução, digamos assim, do próprio texto bíblico sobre como teria sido a história de Israel, Alt já levanta questões diferentes. Claro que ele não foi o único a fazer isso, mas ele foi original nesta abordagem que fez dos deuses dos pais. Ou seja, a origem da religião de Israel não está numa revelação especial que aconteceu no início de toda essa história e eles teriam sido monoteístas o tempo todo. A origem da religião de Israel está nas mentalidades do Antigo Oriente Médio e, de forma especial, dos antigos cananeus. O estudo de Alt é pioneiro e, por isso, tem sofrido pesadas críticas por parte de estudos posteriores. Alguns, como Frank Moorcross Jr., levam adiante o pensamento de Alt, ao identificar os chamados deuses dos santuários cananeus ao grande deus El da tradição ugarítica cananeia. Outros, como Gestenberger, dizem que tal estrutura poderia ter sido mais de cunho familiar e menos androcêntrica. Então perceba que a tese original de Alt sobre o Deus dos pais não está totalmente rejeitada hoje, embora alguns façam isso, a rejeitem completamente. Mas muitos estudiosos ainda se pautam nela e dão diferentes versões e procuram fazer um rearranjo à luz das novas descobertas arqueológicas. O que é importante é que, mesmo sob pesada crítica, a concepção da história de Israel dos tempos de Alt já não é mais a mesma de hoje. Sua contribuição é positiva, no sentido de que podemos atualmente perceber o caráter sincretista e plural que repousa nas origens da história da religião de Israel. Talvez isso possa nos ajudar a abrir o diálogo em relação ou com outras religiões, sabendo que nas bases da nossa própria Bíblia nós temos muitas religiões dando sua contribuição para a formação da fé de que ali se fala. Albrecht Tartu foi o nosso primeiro teólogo a ser discutido na série Teófilos, Teólogos e Filósofos. Não tivemos a pretensão, é óbvio, de esgotar o assunto aqui. Foi só uma pequena apresentação de um ponto interessante do trabalho de Alt a respeito do estudo do Antigo Testamento. Muito obrigado.